Família, um projeto de Deus. Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um programa Família, um projeto de Deus. O tema de hoje é: deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Estão aqui conosco hoje o pastor Gedaí. Seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Marcelo, a paz do Senhor, pastor Guilherme. É sempre uma alegria estar presente. Pastor Guilherme, a paz do Senhor. A paz do Senhor aos pastores e aqueles que estão acompanhando conosco esse programa. Amém. Eu vou pedir ao pastor Guilherme que possa ler o texto que dá base para o nosso tema. O texto base para o nosso tema deste programa está na carta aos Efésios, capítulo 5, o verso 31, que diz assim: por isso deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Olha, o ponto que nós gostaríamos de dar destaque nesse versículo, pastor Gedaí, é que o texto fala do homem deixar o pai e a mãe, mas não fala da mulher. Esse versículo, essa ordem bíblica, a primeira vez que ela foi dada foi por Deus no Gênesis. Foi Deus. E deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e vai se unir à sua mulher. E Deus não fala da mulher deixar pai e mãe. Depois, o Senhor Jesus, no seu ministério, vai voltar com esse texto. Jesus vai dizer. Primeiro o pai falou. Agora é o filho. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, vai se unir, mas não fala. E aí, em Efésios, agora é quem falando, é o Espírito Santo. Exato. Ele vem e dita o mesmo texto. Por que isso? Isso está ligado à natureza da mulher e do homem. A mulher, ela tem essa natureza mais afetiva. A natureza da mulher, ela tem esse lado emocional mais sensível. Ela nunca se desliga dos seus pais. O homem, literalmente, deixará. E às vezes ele se desliga mesmo e vai seguir a família. E por isso que a gente sempre fala, né, Guilherme e Gedaí, essa é uma das vantagens de ter filha. Você pode ver, geralmente, quando você pega pais idosos, ou bem idosos, geralmente quem está cuidando são as filhas. O homem, porque ele passa agora a ter uma outra mulher na vida dele, né? Então ele está lá cuidando e tudo isso, que é a esposa. Geralmente, quando os pais estão idosos, lógico que há exceções, há muitas exceções, há muitos filhos que são cuidadosos, mas é da natureza do homem. Sim. Ele deixa mesmo, como o texto diz. Geralmente no final da vida, é as filhas que cuidam, que vai lá, papai, mamãe, e o remédio, elas têm essa sensibilidade. E às vezes o homem, quando está ligando para os pais, é porque ela que está mandando. Ó, liga para sua mãe. Você tem 3 semanas que liga para sua mãe, ó, então eu tenho que ver sua mãe como é que ela está. Acaba que, porque passa a ser um só. Então isso, quando Deus estabelece essa ordem, é justamente levando em consideração essa natureza. A mulher não faz esse rompimento com os pais sentimentais. E eu queria fazer uma colocação importante aqui nesse assunto de família. Que às vezes é um casal mais novo, ou às vezes é um marido mais temperamental, ou mais voltado para si mesmo. Às vezes o marido quer forçar esse rompimento. Vocês estão me entendendo? Não, você liga muito para sua mãe. Você é muito preocupado com seus pais. Agora aqui você tem uma casa nova, agora eu sou seu marido. Olha, ninguém vai conseguir mudar o que está na Bíblia. Ninguém vai conseguir mudar o que é uma ordem de Deus. Ninguém vai conseguir mudar o que é a natureza da mulher. Se você... E isso é fato. O que acontece, a gente é pastor, acompanha o dia a dia, a gente aprende aí também com a vida. Há maridos que tentam isolar a esposa dos pais. Há um marido que tenta afastar. Você já falou essa semana já falou 3 vezes. Olha, só para a gente ter uma ideia do que é isso. Você está indo contra a própria palavra de Deus. Não estou dizendo que ela vai abandonar a casa dela. Tudo é com equilíbrio, tudo é com sabedoria.
mas se a gente pudesse dar um conselho bíblico, não é meu conselho, bíblico para esse marido, não façam isso. Porque se você conseguir afastar a sua esposa dos pais dela, você pode ter certeza que ela vai levar uma tristeza com ela. Porque é dela. Está preocupado. Como está papai? Como é que está a mamãe? E vocês já passaram por isso? Isso não tem procedência? Certamente, pastor. E a ênfase que a palavra dá nos 3 momentos que o pastor Marcelo abordou aqui, tanto o pai quanto o filho, Jesus fala, e agora o Espírito Santo falando a carta aos Efésios, da importância e de como isso deve ser observado pelo esposo e pela esposa também. E Deus, ele conhece a natureza tanto do homem e a da mulher. Então, Deus não erra. Deus não erra. Verdade. E a palavra de Deus também não erra. Então, se está na palavra, se ouve o próprio Senhor Jesus manifestando, é porque isso tem uma base para o bem-estar tanto do homem como da mulher e da família. Verdade. E de toda a família. E lembrar que a mulher, a própria palavra fala, isso em Pedro, lá no capítulo 3, da primeira epístola de Pedro, que a mulher ela é o vaso mais frágil, mais fraco. Boa palavra. Então, quando o esposo observa isso, ele se atenta a isso, ele vai entender que isso é bíblico, como o Senhor mesmo falou, mencionou aqui, do homem deixar a casa, o pai e a mãe, não abandonar, mas deixar e viver agora cuidando da sua esposa, e entender que ela tem essa parte sentimental, mais delicada, que requer uma atenção agora do esposo também, sobre a vida dela e até de entender. Né? Aí ele fala assim, mas o que eu faço então, pastor? Ceda ao texto. Aceite o texto. Quer ver um exemplo prático, bem prático agora? Você vai fazer uma viagem. Ela anda a viagem, quer passar para ver os pais. Passe. Porque ela vai viajar tranquila. A viagem vai ser melhor. Porque senão ela vai passar a viagem inteira preocupada. Exatamente. Com os pais. É verdade, até esse olhar, né? E ela tem mais sensível. A gente fala da questão do vaso mais frágil, mas também essa sensibilidade, sabe, pastor Marcelo, do cuidado. Porque está isso de posse também da mulher, né? Desse cuidado com os filhos, desse cuidado com os pais. Então, a figura agora que ela vai exercer também de cuidado. E nós não podemos, como marido, sermos insensíveis a este cuidado, a essa característica tão boa que o Senhor colocou na vida das irmãs, né? Das mulheres, que é esse olhar diferenciado para o cuidado, para o zelo, para o amor, para unir, né? E tanto é da parte dos pais, como também com a sogra, com o sogro, que se tornam também pais, né? E o senhor citou o caso aí que às vezes até nos lembra, né? Olha, você já ligou, né? Você já foi ver a sua mãe, já foi ver os seus pais. Então ela exerce, quando nós deixamos isso também dentro do equilíbrio, sempre notar dentro do equilíbrio, conforme a palavra, isso não vai ser um empecilho. Verdade. Isso vai ser uma bênção, inclusive, porque ela vai nos lembrar constantemente dessa necessidade vai também. Ajudar, né? E o homem não usar de uma autoridade e não exceder a palavra. Vou pegar um ponto aqui também, que é um ponto sensível, mas que vale a pena a gente tentar esclarecer, que é a palavra submissão. A palavra fala, né? A mulher seja submissa ao seu marido. Olha, qual é a origem dessa palavra? Submissão vem de missão. Podem pesquisar em qualquer dicionário, hoje é o Google, né? Ou no Google. O que é? Então, submissão vem de missão. O que isso quer dizer? Ajudar na missão. Ter a mesma missão. Então, a mulher ser submissa é ela ajudar o marido na sua missão. Por exemplo, a nossa missão como pai, qual que é? É ser um bom pai. Então, ela vai nos ajudar nessa missão de ser um bom pai. Na igreja, qual é a sua missão? Na igreja, minha missão é obreiro. Então, a missão dela é conseguir te ajudar, de alguma forma, a ser um bom obreiro. Na vida profissional, mesma coisa. Então,
Submissão não é ser empregada. Submissão não é que a pessoa é inferior. É compartilhar da mesma missão. É te ajudar a cumprir a sua missão como homem, como servo, como pai. Ou seja, é essa parceria. É ter o mesmo propósito. Exatamente. Ter no mesmo propósito. Então, quando nessa questão de submissão, é que ela é aquilo que a palavra diz, ela é ajudadora. Ela é aquela que tem o mesmo propósito. O casal não pode ter propósitos diferentes, né? Nós temos um só propósito. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, né? A casa dividida, ela não pode subsistir. Então, o lar, a família, ela tem o mesmo propósito, pastor Marcelo. Então, por isso que não há, nesse caso aqui, nenhum demérito em ser submissa, né? Por quê? Porque eu estou entendendo que eu estou numa mesma missão, que eu estou no mesmo propósito para os meus filhos de educar, os mesmos propósitos também para o nosso casamento. Então, como é bom quando nós entendemos o papel de cada um dentro do lar, dentro do casamento, né? Desculpa, e o próprio homem também entender isso. Sim. Que submissão é que tudo que ele decidir está só. Não. Submissão é que ela vai te ajudar. Vai ajudar. Né? E vai ser fundamental. O homem é o que eu acho que tem mais dificuldade em compreender isso. Ele às vezes quer pegar o texto e extrapola o entendimento do texto. Ela é ajudadora. Ou seja, porque em algumas versões fala assim, submissão é ter a mesma missão. Outro fala assim, é ajudar na missão. Ou seja, é uma parceria. Que o homem governa, mas ninguém governa sozinho. Então, na verdade, nós vamos fazer uma viagem, você conversa, vamos viajar? Não vamos? Então, vamos trocar alguma coisa? Vamos dar... Então, porque quem é que tem a palavra final? Na verdade, para no nosso caso, é o Senhor. A gente fica com essa coisa, na verdade, é o Senhor. Você tem um assunto, aquele assunto vai ser conversado e tudo, mas no final, a última palavra é a do Senhor, né? É verdade. E a mulher, a esposa, né? Fala assim, mulher virtuosa, quem achará o seu valor? Muito excede o de rubis, ou seja, a preciosidade de uma esposa. Ao seu lado, ela vai na missão, né? Numa missão de uma família, porque qual a missão ali? É preservar a família, é preservar os filhos, é dar segurança à família, é trazer o bem-estar da família, do casamento. Então, a esposa, ela tem essa missão em conjunto com o varão. Agora, a posição é diferente. O Senhor colocou o varão como cabeça, mas a esposa, ela nessa missão, no espírito e sendo sábia, ela vai ser fundamental para o sucesso, para a bênção de Deus naquela família. Veja só, se o esposo só dominasse, como seria o cuidado com os filhos? A mãe, a esposa, no cuidado com os filhos, não tem igual. A sabedoria que Deus deu a ela, como mulher, como mãe, de tratar, de ter sensibilidade. Nós tratamos isso em vários programas aqui. Então, a esposa, ela edifica, a mulher sábia edifica sua casa, né? Ela edifica mesmo, ela consolida para que o casamento se fortaleça. Não venha a se perder, mas se fortalecer cada vez mais. Agora, falando um pouco sobre casamento, agora no sentido mais genérico, mas esse texto assim, né? O homem deixará o seu pai e a sua mãe. Agora eu vou citar o texto dos evangelhos, assim, uniciar a sua mulher. Jesus ali usa uma expressão grega que também era usada na medicina. Olha que coisa interessante. Quando ele fala assim, uniciar era costurar. E era uma expressão que era usada na medicina na época, de quando você ia costurar uma ferida. Quando você ia costurar alguém que levou um corte, que tinha teve um acidente. Então era a mesma palavra. Era a mesma palavra. O que eu só queria mostrar? Que o casamento traz cura.
que um casamento cura feridas. Glória a Deus. Pode ver que muitas pessoas já foram curadas por essa instituição bíblica, Glória a divina, Deus. que é a família. Família cura. É isso mesmo. Você vê uma pessoa que teve uma infância difícil, teve traumas na infância, pessoas que teve na infância, na adolescência, abandono, ou pessoas que são muito uma complexidade, aí elas casam, já dá uma melhora muito grande, porque uma mulher muda muito o homem. E daqui a pouco ele vai se soltando, ele vai ficando melhor, vai ficando até mais sociável, vai ficando mais tranquilo. Daqui a pouco tem filhos, aí daqui a pouco ele é outra pessoa. Por quê? Porque o casamento cura. O Muito casamento bom. cura feridas. O casamento cura traumas. O casamento te dá uma outra vida emocional. E eu vou dar um exemplo, antes de abrir esse tema para vocês, um exemplo muito bom sobre isso, por exemplo, prático. Isaac perde Sara. O texto deixa claramente que Sara tinha uma presença muito forte na vida de Isaac. E fala quando ele casa com Rebeca. E quando Isaac casou com Rebeca, ele foi consolado da morte da sua mãe. Que bênção. Quando ele casa com Rebeca, ele foi curado, ele foi consolado da dor. Então o casamento trouxe cura, trouxe restauração. Por isso que o casamento é uma bênção muito grande. Né? Casamento é uma bênção. E tudo que Deus faz é bom para o homem. E foi até no Gênesis o que Deus falou sobre Adão. Não é bom que o homem viva só, não é? Dar-lhe uma ajudadora, né, que estará ao lado dele. E esse exemplo de Rebeca, Isaac, é um exemplo assim maravilhoso, porque mostra que Deus ele se preocupa com o homem e com a esposa, com a mulher, né? Veja, se ele não se preocupasse, Adão tinha passado desapercebido lá na criação, mas não passou. Ele viu que faltava alguém ao lado de Adão. E hoje nós às vezes observamos essa troca de valores, de vulgarizar ou até deixar banalizar sobre o casamento, sobre essa instituição tão marcante, tão poderosa, que transforma a vida das pessoas. Quantos que a gente às vezes conhece, depois de casado, tiveram uma vida totalmente transformada, até na questão profissional, que a esposa estava ao lado, ajudou, auxiliou ele, deu uma instrução, que faltava isso na juventude. Então, isso demonstra que aquilo que Deus faz é perfeito e traz paz, traz alegria ao homem, tanto o homem quanto a esposa, né? Mas a família, quando ela está envolvida nesse propósito da esposa auxiliar o esposo, isso traz paz, traz crescimento, não é? Para aquela família que está sendo instituída. E até a esposa e o próprio marido, entendendo que o casamento traz cura, o casamento é um remédio, ter paciência. Isso acontece é um processo. Às vezes você casou e você vê ali algumas imaturidades, você vê certos comportamentos. Você não vai resolver aquilo de um dia para o outro. Mas tendo um bom lar, tendo uma boa família, com o tempo, lógico, você tem que ter os limites, tudo tem um certo limite. Com o tempo, com os anos de casamento, aquilo vai acontecendo. Então tem um pouco dessa paciência de esperar a cura acontecer. Porque você vai ver aos poucos. Não é uma coisa de um dia para o outro. Por isso que é importante o casal conseguir vencer. Né? Vencer aqueles primeiros anos. Acho que aqueles primeiros anos são, às vezes, tem um risco ali muito grande. Não que os outros não tenham também, né? Hoje a psicologia fala muito isso. A crise dos 10, a crise dos 20, a crise dos 30, essa crise nunca acaba, parece. As crises dos 40, o negócio vai, né? Mas ter essa paciência que um lar abençoado, um lar que tem um bom convívio, um lar onde há respeito, a cura vai vir naturalmente. Pastor Marcelo, pastor Guilherme, olha como a visão do Senhor sobre o casamento para nós destoa totalmente da visão do mundo.
O mundo às vezes enxerga o casamento hoje como uma doença, É verdade. como uma interessante. prisão, como algo que vai tirar sua E liberdade. até com repulsa, né? Olha, Verdade. pode trazer traumas, não é isso que eles falam a respeito do casamento? Mas Verdade. sob o olhar do Senhor, não. O casamento, para nós, que temos como base bíblica o Senhor na nossa vida, o casamento não é uma prisão, mas ele é a cura para as nossas Glória a feridas. Deus. Então, quando nós enxergamos o projeto de Deus, a família como um projeto de Deus, nós enxergamos a cura para as nossas vidas. Amém. Então, nós precisamos entender isso e não deixarmos sermos influenciados por uma visão mundana do que é o casamento. Então, para muitos jovens que até podem estar assistindo esse programa, querido jovem, o que Deus tem para você é cura. Deus não tem uma prisão. Glória a Deus. Deus não Muito tem uma bom. doença. Deus Glória a tem Deus. talvez uma solução nessa última hora, Palavra maravilhosa, né? hein? Para a sua Muito vida, bom. para o seu coração, né? Porque podem ter vivido isso, às vezes, né, pastor, até Lógico. talvez um trauma, talvez até de um mau casamento que ele viveu, Uhum. de algo passado. E as pessoas ficam, não quero viver isso que minha mãe ou meu pai viveu, eu não quero passar por isso. Não saiba de uma coisa, se o Senhor estiver no controle, Deus tem cura. Que maravilha. Glória a Deus. Essa palavra foi maravilhosa. Muito bom mesmo. Porque vai Maravilha. contra tudo que o mundo está falando. Né? Exatamente. Contra É. tudo que o mundo está falando. E a palavra de Deus, ela sustenta todas as coisas. Então, aqueles que, o pastor Jedai falou do jovem aqui, ou aqueles até que são recém-casados, né, que estão passando por esse momento de um início de uma nova vida, isso é maravilhoso. Mas a palavra se baseia sempre na palavra, porque ela vai sustentar a vida de vocês. Ela vai solucionar, ela vai curar, ela vai trazer portas que para o mundo não tem, mas para os que servem ao Senhor. A palavra de Deus, ela abre portas e ela dá substância porque ela é o alimento vivo. Ela nutre o casamento. Esse tema que nós estamos falando aqui hoje da família, sobre o casamento que cura essas feridas, isso está nutrindo talvez muitos lares nessa noite, muitas Glória a famílias. Jesus. Não é? Qual a base disso? A palavra de Deus. A palavra de Deus é que é a nossa base, é que nos sustenta e que sustenta a vida dos irmãos também, né? Das famílias que estão participando desse momento. Amém. Acho que estamos Amém. chegando ao fim do nosso Amém. assunto. Um assunto precioso. E pastor Guilherme, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Pastor Jiraí, a paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Marcelo, você participou conosco desse programa. Amém. Estamos chegando ao fim desse programa e fica essa palavra para você jovem, para você que está no início de casamento e está com alguma dúvida. Casamento traz cura. Um casamento na presença do Senhor cura feridas, costura feridas abertas na infância, na adolescência. Não tenha medo de se casar no Senhor, porque essa é uma instituição forte, porque vem da palavra. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, a paz do Senhor. Família, um projeto de Deus.